Olá, turminha! Vamos a mais uma aula de matemática com o terceiro M4, 5 e 6. Quem está falando aqui é a professora Carla. Espero que todos vocês estejam recebendo o material, realizando atividade e vamos junto trabalhar um pouquinho. E nós vamos dar continuidade aos estudos dos números complexos. A habilidade da aula de hoje vai ser compreender o significado geométrico das operações com os números complexos, associando-as às transformações no plano. Então, nós vamos relembrar o conteúdo da última aula, que foi o plano de Argand-Gauss. O que é o plano de Argand-Gauss? É a representação geométrica de um número complexo. Quem realizou esse estudo foram os matemáticos Wissel, Argand e Gauss. Por isso, o nome Argand-Gauss para o plano. Os números A e B do número complexo, então está aqui o número complexo A mais BI, lembrando que todo número complexo ele é representado pelo um termo A, chamado de parte real, e um termo BI, chamado de parte imaginária, ok? São associados às coordenadas de um ponto no plano, criando uma representação geométrica para o complexo. O que isso quer dizer? Eu conheço o meu número complexo, eu quero a sua representação geométrica, então eu vou ter que construir sua representação geométrica num plano cartesiano, onde agora o eixo X será chamado de eixo real, onde se localiza a parte real do meu número complexo. E o eixo Y será o nosso eixo imaginário, onde vai se localizar a parte imaginária do meu número complexo. Então, eu tenho um número complexo qualquer aqui, então eu sei que a minha parte real vai ser representada pelo eixo X, minha parte imaginária vai ser representada pelo eixo Y, e o encontro desses pontos, que vai me fornecer a coordenada do meu ponto, é essa representação geométrica do meu número complexo. Vamos ver através de um exemplo que está no caderninho do aluno e vocês podem estar acompanhando aí, tá bom? É a atividade 4 e ela diz o seguinte: dados complexos a seguir, represente-os no plano complexo, tá? Então, eu tenho um complexo aqui que eu chamei de Z1 e ele está descrito como 3 mais 3i. Primeira coisa que eu tenho que fazer, identificar minha parte real. Minha parte real vale 3, está aqui o 3. Minha parte imaginária é também um 3 positivo, então eu represento aqui o 3 positivo. Eu faço o encontro desses pontos e o encontro desses pontos aqui vai me dar a representação geométrica do meu número complexo, ok? Vamos ver um exemplo 2 aqui, então. Eu tenho como parte real o menos 3, então lembrando que eu olho para o X para representar a parte real. Então, está aqui o menos 3, e eu vejo que a parte imaginária vale 3 positivo. Então, eu vejo no eixo Y, a parte imaginária é 3 positivo. Eu faço o encontro dessas coordenadas, e esse ponto de encontro das coordenadas é a representação geométrica do meu número complexo, ok? Vamos ver agora um pouquinho do módulo de um número complexo. O que é o módulo de um número complexo? É a distância do afixo do número complexo até a origem do sistema de coordenadas. O que isso quer dizer? Quando você representar o seu número complexo, aqui onde está a coordenada, a representação geométrica do número complexo, é chamado de afixo. E a distância desse ponto até a origem, até o ponto zero, é chamado de módulo de um número complexo. Vamos aprender a calcular o módulo de um número complexo. Para fazer isso, observe a seguinte imagem. Nós temos aqui, se fecharmos essa figura, nós vamos obter aqui um triângulo retângulo. E nós sabemos que em todo triângulo retângulo, o que o ângulo reto está enxergando é a nossa hipotenusa. E os outros dois lados do triângulo são chamados de catetos. Se eu quero descobrir o valor desse lado maior, que é a nossa hipotenusa, nós podemos sair através da fórmula, o teorema de Pitágoras, para poder resolvê-lo, ok? Então, nós vamos passar aqui para a próxima página e a gente vai calcular, então, o módulo de um número complexo através do teorema de Pitágoras. Então, eu sei que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Ou a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, assim enunciado, tá? Então, para a gente poder calcular o nosso módulo do número complexo, que é representado através de uma barra
e o número complexo é representado pela letrinha Z, nós sabemos que temos que isolar isso e o quadrado passa para o termo de cá sobre a forma de raiz. Então, essa vai ser a fórmula que iremos utilizar para calcular o módulo de um número complexo. Eu tenho um exemplo aqui, foi dado um número complexo que eu chamei nesse caso de W, não precisa ser necessariamente C ou Z, pode ser representado por outra letrinha também. E eu tenho aqui a parte real e a parte imaginária do meu número complexo. Quem vai ser o A, quem vai ser o B? Lembrando sempre que o A representa sempre a parte real do meu número complexo e o B representa sempre a parte imaginária, tá? Então, substituindo na fórmula, nós temos que ao quadrado, então eu tenho que o meu A, 2 ao quadrado, mais o meu B ao quadrado. Quem é o meu B? É a parte imaginária. Eu não levo o I, ok? Eu levo somente o coeficiente, quem está na frente. O meu B é menos 3 ao quadrado sobre a forma de raiz, tá? Então, repetindo a raiz aqui, primeiro eu calculo cada uma das potências. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. E o menos 3 ao quadrado. Lembrando que toda potência, se ela for negativa, elevada a um expoente par, elevado ao quadrado, sempre vai ficar positivo. Então, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, vai dar 9. Sempre positivo, ok? A soma de 4 mais 9 é 13. E isso está dentro da raiz ainda. Então, a resposta do módulo desse número complexo vai ser raiz quadrada de 13, porque não tem uma solução exata para raiz quadrada de 13. Então, eu posso parar aqui, tá? E eu tenho um exemplo 2 aqui, onde o meu número complexo foi representado somente com 5i. Então, veja que eu não tenho a parte real. Quando não aparece a parte real para vocês, implica que ela vale 0. Então, eu teria que o primeiro termo, que seria 0 ao quadrado, eu posso representá-lo ou não dentro da raiz, porque eu sei que qualquer coisa, 0 ao quadrado vai dar sempre 0. Então, eu já omiti aqui, não coloquei. E coloquei somente o b ao quadrado, então, que ficou 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, e raiz quadrada de 25 será 5, ok?